Imagino que a sua... Imagina, eu sei que a sua trajetória como prefeito foi acompanhada de vários desafios, né? Teve o desafio aí da Covid, mas teve também o desafio de você ter pego câncer, né? Como que foi essa história? Você descobriu que você estava com câncer enquanto prefeito, foi isso? Um dia eu estava num evento lá no Teatro Municipal, aí minha perna começou a doer. E aí eu falei, acho que hoje peguei pesado na esteira, né? A gente sempre acha que é um super atleta, né? Acho que... Bom, eu comecei hoje. Então, ele me ofereceu pão de queijo, pô, não posso, cara, comecei hoje. Aí. Então, pô, né, eu super atleta, acho que peguei pesado na esteira, tá doendo a perna. Aí, então, tudo bem, eu vou passar aqui um relaxante muscular, né? E tá tudo bem. Dia seguinte, a perna continuava a doer. Aí eu fui no pronto-socorro do hospital, a médica olhou e falou, olha, você tá com erisipela, que é uma bactéria. Então você toma aqui esse antibiótico e daqui a 7 dias você vai estar 100%. Beleza. Aí fui para casa, tomei o antibiótico, melhorou, a dor passou. No segundo dia tudo bem. No quarto dia a dor voltou. Eu achei estranho, né? Porque você vai tomando antibiótico, em teste você vai melhorando. Não tem assim, melhora, piora, melhora, piora. Você vai... Aí eu resolvi ligar pro meu médico. Falei, olha, eu fui parar no hospital, a médica falou que era uma erisipela e tal. Ele falou, olha, às vezes acontece, vamos então internar você, que você vai começar a tomar esse antibiótico na veia, para fazer mais efeito. Tá bom. Aí internei, comecei a tomar antibiótico na veia. Ele falou, vamos então fazer uns exames, já que você está aqui, né? Até porque a erisipela pode dar trombose, porque dificulta a circulação de sangue na perna e tal. Aí fiz o exame, positivo para trombose. Ele falou, olha... A trombose, se já está há algum tempo com você, pode dar uma embolia pulmonar, porque daí o ar tem dificuldade de passar e tal, isso dá problema, pode dar problema no coração. Aí fiz um exame, tava com embolia pulmonar. Caraca, cara. Aí ele entrou no meu quarto e falou, olha, não é por nada não, mas você tem 40 anos de idade. Você tem um quadro de erisipela, trombose, embolia. Vamos fazer um check-up geral em você e ver se você está com alguma coisa, porque pode ser o corpo avisando. E aí eu descobri que estava com câncer em metástase. Já estava em 3 pontos diferentes do corpo. O câncer começou na cárdia, que é a região que liga o esôfago com o estômago. E já estava no fígado e nos linfonodos. O médico suspeita que eu já estava há 1 ano e meio com câncer. Caraca. E aí começou a sessão de quimioterapia. Bom, foi assim, da dor na perna, a primeira sessão de quimioterapia foram 8 dias. Em 8 dias eu estava recebendo a primeira sessão de quimio. Foi rápido assim? Rapidíssimo. Que foi descobrindo uma coisa Foi um atrás da choque outra. pra você, na hora? Soco na cara, né? Imagina. Imagina, você tá voando... Você já é prefeito, é tipo um câncer ser prefeito. Né? Eu diria que é uma dificuldade, vai, calma. Até porque eu quero essa dificuldade, né? Tá certo. 39 anos, né? Tava fazendo 40. Pô, eu emagreci, eu era gordão e tal, não sei o quê, tava me sentindo super bem. E aí, recebo a notícia, estou com câncer. Abro o jornal no dia seguinte, tá escrito lá, câncer do prefeito só dá 5% de chance de vida. Caralho, cara. Olha bad vibes máximo. Juro por Deus, no jornal. Falando em manter o psicológico... Eu falei assim, eu vou viver pra esfregar esse jornal na cara desse jornalista. Ele vai ver só, vou guardar, tá guardado esse jornal e eu vou esfregar isso na cara do jornalista. Não, ele vai falar assim, não, pô, você tá nos 5%, Eu tava certo. E aí fiz a químio fez sumir 2 dos 3 tumores, um deles permaneceu, aí agora tô fazendo a imunoterapia, que estimula a sua defesa a lutar contra o câncer. E agora a imunoterapia está reduzindo esse terceiro tumor que sobrou. E os médicos estão super animados, estão... Enfim, tô completamente liberado para poder fazer qualquer tipo de atividade. Outro dia um amigo meu falou assim, olha, estamos indo lá para Boituva, vamos pular de paraquedas, você quer ir? Aí eu mandei pro meu médico, eu fui chamado para saltar de paraquedas, eu não posso, né? Aí ele falou... pode. Aí tu falou pra ele, pô, não posso. Aí falou que eu não posso. Eu respondi, olha, eu posso, mas vamos pensar bem se vocês querem mesmo e tal. Aí eles desistiram, mas eu disse que podia. Pior que a gente vai, né, Jean? Quando é que tá marcado o nosso aí? Marcado pro dia 1º de dezembro. Então, nós vamos lá pular, cara. Então, eu vou fazer promessa de campanha. Se eu ganhar, eu vou com vocês. Tá bom. Ih, caralho. Tá? Caralho. Vamos fazer? Tá bom, tá então, feito. Tá bom. Beleza. Então, tá bom. Caralho. Se eu ganhar,
eu vou lá com vocês. Mas vocês não podem, ao invés de dia primeiro, fazer num sábado? Eu acho que eles Pode, podem. pode. Eu não vou pular. Se eu for lá numa Só pra deixar terça-feira, claro aí pra todo dia mundo. de trabalho, a empresa vai mexer a paciência que eu tô saltando de Sim, paraquedas. sim, Vocês mudaram do dia primeiro pro sábado seguinte, eu vou lá com Tá vocês. bom, então a gente muda. Demorou. Tá Então tá bom, bom. beleza. Mas eu imagino que na hora que você descobriu isso, que é como você disse, um soco na cara, né? Como que foi esse processo, assim? Eu sei que na época rolou assim, pô, você vai focar na sua saúde, vai continuar como prefeito, você escolheu continuar como prefeito, mas eu imagino que essa deva ter sido uma decisão muito difícil. Como que foi tomar ela? Eu perguntei para os médicos, falei, olha, como é que fica a questão do meu trabalho? Eu posso continuar a trabalhar? Isso tem algum conflito com o tratamento? E eles falaram, olha, pelo contrário, o quanto mais você puder continuar a ocupar a sua cabeça, melhor. Porque 90% do tratamento é a sua cabeça. Se você desistir, se você baixar a cabeça, vai ter muito mais dificuldade pelo que a gente vê aqui no hospital. Então, se você conseguir tocar a sua vida, levar como se você estivesse normal, vamos dizer assim dizendo, melhor. Só que é o seguinte, você não vai ter a mesma energia de sempre. Então não adianta você ter a agenda das 7 da manhã à meia-noite, porque você não vai conseguir. Então você vai ter que concentrar a sua agenda. Eu falei, quantas horas? Ele falou, ó, o seu corpo vai te dizer. É como se você tivesse... E aí ele fez uma expressão que depois eu sentia isso. É como se você tivesse isso de energia. Só que agora com a quimioterapia você tem isto. Então você tem que saber usar esta energia para poder trabalhar. Então eu comecei a fazer horário comercial, né? Aquele horário das 9 às 5, das 9 às 6. E aí era muito engraçado, porque assim, eu acordava, aí eu vestia a camisa. Aí eu não tinha mais força para botar a calça, tinha que sentar um pouco, esperar um pouco. Caraca. Aí eu botava a calça. Aí eu não tinha força para botar o sapato, tinha que sentar. Aí botava a meia o sapato. Aí eu não tinha força para escovar o dente, tinha que sentar mais um pouco. Aí eu escovava o dente. E assim eu fazia a minha agenda. Então eu fazia uma agenda de 1 hora e ficava 15 minutos descansando. Fazia uma outra agenda, ficava 15 minutos descansando. A cabeça, graças a Deus, em nenhum momento eu tive problema de memória, de esquecer, nada. Ela Tá melhor continua que eu, a funcionar. É porque é quimioterapia, não é bebida. E aí eu fui me reorganizando. É claro que você fica com a imunidade baixa, então você não pode ter reunião com muita gente. Então já comecei a me adaptar máscara, álcool gel, e Já não sei o desde quê. antes do Isso lance todo. em novembro do ano passado já estava usando. E aí sem agenda externa, né? Comecei a utilizar agenda, reunião online, isso tudo eu comecei a fazer ainda ano passado por conta da quimioterapia. Aí o médico um dia falou, ó, agora terminou a quimio, nós vamos começar o tratamento, você está liberado para poder ir para a rua, para comentar as pessoas e tal. E aí quando para de fazer a químio, é rápida essa recuperação da energia? E tal? Não, levou um mês. É? Levou um mês ainda. Levou um mês. É como se acordasse e tivesse acabado de correr uma maratona. Você já acorda, parece que não carregou a bateria à noite. Mas eu acho que faz muito sentido essa parada que você falou de... É melhor continuar ativo, né? Me sentindo sim. útil, Sim. do que me isolar, ficar quieto na minha. Porque eu concordo realmente que se você estiver depressivo e doente, a depressão, ela fortalece a doença. Não também. E olha, uma coisa que eu nunca achei que pudesse acontecer. Né? Eu fiz isso porque, primeiro que é minha obrigação. Né? Eu acho que como prefeito, se eu tenho condições, eu sou obrigado a prefeitar. Né? Não é uma escolha. Se eu não tivesse, tudo bem. Né? Mas se eu tenho, eu não posso escolher entre uma coisa e O outra. caminho mais corajoso, eu imagino né? que é enfrentar. Agora, foi impressionante, e eu não imaginava isso, a quantidade de mensagens que eu recebi de gente que falou, olha, eu tô vendo que você está lutando, eu tinha desistido e vou tentar de novo. É inacreditável como o exemplo arrasta. Né? As coisas que a gente vê na TV, de gente falando, de não sei o quê, que você acha que é uma bobagem, essa coisa de livro de autoajuda, e não sei o quê, você acha que não serve para nada. Eu fiquei chocado como o meu exemplo, e eu não estava fazendo aquilo para aparecer na TV, eu estava prestando contas do que eu estava fazendo, mas como isso gerou de mensagens que eu recebi no Instagram, no Facebook, falando, olha, a minha tia tinha recebido a notícia, mas viu que você está lutando, então ela disse que vai lutar também e tal. Inacreditável
como o exemplo acaba arrastando as pessoas. E tu foi um exemplo que venceu, né, no caso, né? Graças a Deus estamos vencendo. Você melhorou pra caralho. Um dia eu espero... E você tá bem, cara. Eu vi umas fotos suas que tava triste. E eu já fiz promessa, tem um assessor meu que a hora que eu curar, ele vai a pé até Aparecida. Só as promessas boas. Sabe, eu acredito... apontando. Eu acredito em terceirização, eu acredito na parceria com o setor privado. Então eu terceirizei. Se eu ficar curado, ele vai no meu lugar. Melhor promessa. De joelho, cara. De joelho, aí sim. Aí... Um pouquinho. Vamos lá. Cara, quem foi que teve a ideia de fazer aquele rodízio dia sim, dia não, cara? Foi o pessoal da Secretaria da Saúde. Porque é o seguinte, qual foi a dificuldade que a gente viveu naquele primeiro quadrimestre de 2020? A dificuldade era as pessoas ficarem dentro de casa para que a gente pudesse preparar o sistema público de saúde para a demanda extra que a gente teve. A gente chegou a ter 92% de ocupação dos leitos de UTI da cidade de São Paulo. E a gente conseguiu fazer isso. Tanto que aqui na cidade de São Paulo, a gente não viu médico escolher quem era entubado e quem não era entubado. A gente não teve na cidade de São Paulo ambulância ficar percorrendo porque não tinha leito de UTI disponível. A gente conseguiu atender todo mundo. E aí o que aconteceu? Em março, quando a gente começou a restringir a atividade, quando a gente começou com a quarentena na cidade de São Paulo, a gente bateu um alto índice de isolamento social. E o isolamento era medido por antena de celular. Então, as telefônicas mandavam para a gente, olha, tem tanta gente dentro de casa, tem tanta gente se movendo até 1 quilômetro. Então, a gente conseguiu um índice de isolamento social na cidade de São Paulo com algo que era fácil, ou pelo menos era um critério adotado e que a gente conseguia explicar para as pessoas, porque a gente fala que na cidade tinha 80, 70, 40, 20 ou 35. Pois bem, esse número começou a cair conforme a gente foi entrando em abril. Caindo. A hora que vai caindo o isolamento, o que vai acontecendo? Vai aumentando a contaminação. Vai aumentando a contaminação. Então a gente precisou tomar uma medida para falar, pessoal, calma, que isso ainda não acabou. E aí a gente implantou um rodízio durante uma semana que fez com que a curva do isolamento, que vinha caindo, parasse e voltasse a subir. E isso foi fundamental para que a gente conseguisse, um mês depois, já entrar no processo de reabertura. Mas a galera não ia pro metrô, pô? Oi? Pessoal, só... Por que isso foi importante? Porque daí a gente ganhou mais um fôlego para poder ter equipamento preparado. A gente faz um inquérito sorológico. O que é o inquérito sorológico? É uma pesquisa que é feita na cidade de São Paulo com uma amostra representativa. Da mesma forma que se faz pesquisa para presidente, né? Então a população é 60% mulher, 40% homem, 30% de negro, 10% de branco. Então você pega uma amostra que é representativa e você consegue dizer, com um intervalo de confiança e com conhecimento estatístico, dizer, olha, isso acontece no todo. Né? É assim para a pesquisa, assim a gente fez para o inquérito sorológico. Então a gente começou a cada 15 dias fazer um inquérito para medir como é que estava efetivamente a contaminação na cidade. Porque uma coisa é a pessoa ir lá, testar e a gente entrar para o sistema que ela testou positivo. Mas se eu fiquei dentro de casa, espirrando, não fui me testar, né? Peguei o coronavírus, passou, não tive nada. Esse número está fora da estatística real. Mas na hora que a gente faz a pesquisa, a gente consegue medir efetivamente quantas pessoas se contaminaram. E o que mostrava a pesquisa? E o que mostra até hoje? Não tem diferença de contaminação na cidade de São Paulo entre aqueles que usam transporte público e que não usam transporte público. Entendi. Então essa coisa de que, não, olha, mandou o pessoal para o transporte público e aí foi um genocida, matou os pobres da cidade, não tem nenhum dado que comprove isso. Muito pelo contrário, né? É igualzinho a contaminação. A gente conseguiu estar sempre com uma quantidade de ônibus acima da demanda. Então ainda hoje na cidade de São Paulo, a gente deve ter hoje 60% da quantidade de passageiros andando nos ônibus. Nós estamos com 90% dos ônibus rodando. Então a gente tem uma folga entre demanda e oferta aqui na cidade de São Paulo. O metrô teve um pouco mais de dificuldade. Porque o metrô não é só apertar um botão, chega um cara para andar. Ele tem um processo maior para poder ter mais gente, mais vagão, mais não sei o quê.
Tanto que a gente não viu isso no carro, viu no metrô e nos trens aqui da cidade de São Paulo. Mas do ponto de vista do que aconteceu efetivamente, medido pela prefeitura, não há diferença de contaminação entre quem usa transporte público e quem não usa transporte público. Interessante. Eu entendo isso, mas eu acho que também existe um argumento da efetividade da parada, entendeu? Eu acho que tem uma coisa que é foda de nós seres humanos, que a gente é meio limitado, tá ligado? nem até o prefeito de São Paulo, tá ligado? Claro, óbvio. E aí vem um problema como a pandemia, sabe? Que é um problema que a gente nunca passou na vida antes. De um vírus que a gente também nunca tinha conhecido, né? Porque não é uma pandemia de um vírus conhecido. É verdade. É um vírus que até hoje, contamina, não contamina, como é que tá, como é que não tá, pode, não pode, você tá imunizado, tá pro resto da vida, não tá pro resto da vida. Quer dizer, só sobre o vírus a gente também tem hoje ainda mais dúvidas do que certezas. Quanto tempo ele fica na superfície? Qual foi o contexto que tu se contaminou, cara, com Covid? Olha, quando começou a pandemia, eu fui morar na prefeitura. Né? Uma coisa meio didática, né? A gente tava falando para as pessoas fazerem home office, eu fiz office home. Entendi. Então eu peguei minha cama, levei para a prefeitura e morei na prefeitura durante 83 dias. Quando começou o processo de abertura, falei, bom, agora eu vou voltar para a cama, não aguentava mais ver fantasma na prefeitura à noite, né? O Matarazzo lá do edifício Matarazzo, e voltei para casa. No que eu voltei para casa, 15 dias depois eu peguei. Então, pode ter sido elevador, pode ter sido uma entrega, Mas em pode casa ter sido... você pegou? Não, eu não sei. Eu sei que coincidiu. Pode ser alguém que trabalha comigo, Aham. né? Então, enfim. Não mas sei. voltando, o Igor me cortou um pouquinho, mas voltando no ponto que eu tava desenvolvendo. Eu acho que, pelo a gente ser meio limitado e não saber o que tá acontecendo realmente, será que a gente tentando arranjar uma solução, a gente não acaba criando mais um problema? Você não acha que às vezes a cidade de São Paulo, com maior boa intenção que a cidade de São Paulo, eu sei que vocês têm, tá ligado? Tipo, vocês querem fazer um bom trabalho, porra. Vocês querem ser reeleitos, sei lá, porra. Eu passei pela pandemia e foi pica, Bruno Covas, põe aí em concreto. Tô ligado que vocês têm esse pensamento. Mas a gente, como ser humano limitado, você não acha que às vezes algumas atitudes foram visar ajudar, mas atrapalharam? Bom, veja, tudo é uma questão de escolha. Isso não só em São Paulo, vou dizer. Viu? Não. Eu concordo com você. Né? É uma questão de escolha. O que era mais importante? Garantir a preservação da vida ou garantir uma atividade econômica de continuar a funcionar? A gente teve que escolher. Para mim seria muito mais fácil não ter que entrar nessa. Assim, ó, não, isso não é coisa da prefeitura, isso é coisa do governo federal, do governo do estado. A coisa mais fácil do mundo teria sido esse tipo de tratamento. A prefeitura não precisa entrar nessa discussão. Mas a gente teve que entrar, não tem como. Né? É minha responsabilidade. Eu não posso abrir mão. Algo né? tinha São que ser Paulo feito. é quase um país. A hora que o pessoal da Vigilância Sanitária entra no meu gabinete e fala, olha, se não fechar as escolas, a gente pode ter uma morte em massa das crianças. Como é que eu faço? Fecha as escolas. Fecha as escolas. Claro. Ah, não, mas olha, coitado, não vai aprender a tabuada, não vai aprender isso. Bom, vamos ver de que forma ele consegue aprender dentro de casa, vamos ter que se reinventar, vamos ter que... Então, a hora que chegam escolhas, você tem que priorizar, não tem como. Imagina. Ainda mais quando é o mais você, fácil claro. seria, não, olha, esse problema não é meu. Isso é coisa do Dória com o Bolsonaro, tem nada a ver aqui comigo, vamos perguntar lá para eles, eu tô aqui cuidando da cidade. Para mim seria muito mais cômodo fazer isso. Mas em algum momento eu tive que escolher. Que faz isso aí é um prefeito de merda. Pois é, mas todo assim... respeito. Que por medo de tomar mas é o mais decisões fácil de difíceis, fazer não faz nesse nenhuma momento. decisão, né? E no ano eleitoral. Sim. Imagina no ano eleitoral eu falar, pô, ó, então, esse ano vai ter eleição, mas ó, fechei Ibirapuera, tá? O cartão postal de São Paulo, beleza? Bacana? Inclusive, falando do Ibirapuera, não que é um negócio... Não tenho nenhum prazer nisso, né? Mas fazer o quê? Mas Claro que tem, cara. Tu fica lá no banco. todo mundo podia estar no Ibirapuera agora, mas não estão! mas Já tem a cara de vilão, porra. Mas você acha que... O Monarca agora vai puxar Tem o teu pé. ditado boi preto conhece boi preto, hein? Eu também tenho cara de vilão. Quero deixar claro. Inclusive, eu já falei várias vezes, se eu tivesse um superpoder, se eu fosse super-homem, provavelmente ia ser um super vilão. Mas falando um pouco do Parque Ibirapuera, porque é um assunto que eu já falei aqui várias vezes no Flow, a galera vai estar rindo lá em casa agora, nesse exato momento. Ele ficou muito tempo fechado por um momento... e eu acho que sem motivo, tá ligado? Porque
Você já deve ter ido, provavelmente. Você vai lá no Parque Ibirapuera, ele no fim de semana tá fechadão lá dentro, mas lá fora tem tipo um parque fora do Parque Ibirapuera. E tá lotado de gente lá, tem carrinho de pipoca e tal. Tipo, a população decidiu... Quantas pessoas ficam lá fora? Ah, lá umas 1.000. Então, no parque, no fim de semana, chega a 100 mil. Eu sei, mas será que não é a escolha das pessoas a esse ponto? Mas eu sou responsável pela saúde da população. Eu não posso falar assim, não, você se quiser se contamine. Não pode? Porque ela não está só se contaminando. Uhum. Ela vai disseminar o vírus para outras pessoas. Mas eu acho que chega uma fase da... Uma coisa é a pessoa definir se ela vai se tratar do câncer dela ou não. Essa é uma decisão dela. Uhum. Agora, quando vira uma questão de saúde pública, quando vira algo que ela não está só tratando da saúde dela, ela está tratando da saúde do vizinho, ela está tratando da saúde da pessoa que trabalha com ela, aí é uma questão de saúde pública e o poder público precisa interferir sim. Porque a hora que lota o hospital, não é culpa de quem foi para a rua. É minha culpa. Claro. É minha responsabilidade. Mas você acha que se, por exemplo, abrisse o Parque Ibirapuera, ia lotar o hospital? Porque as pessoas na rua, tipo, você vai no centro da cidade, entrar em lojas, aglomeração, lotado. Tipo, faria sentido você manter o Parque Ibirapuera fechado se você tivesse dentro do ecossistema onde o Parque Ibirapuera está inserido, todo mundo controlado. Mas você tem um caos total generalizado em tudo que é canto, e aí você só fecha o Parque Ibirapuera para nós, cidadãos, desculpa. Talvez você não tá falando um cara muito sofisticado aqui. Pra gente, parece... Olha o que deu fechar as escolas. Olha lá. Pra gente parece acaba parecendo uma hipocrisia, tá ligado? Acaba parecendo tipo, pô, o governo tá mantendo aquilo fechado pra salvar a cara. Não porque aquilo era o melhor pra cidade no momento. E puxando no assunto que a gente conversou no começo da conversa, quando você tá doente, quando você tá mal, você precisa, tá no jogo, você precisa estar ativo. E talvez pessoas, indo no parque, né, fazendo atividade, ajudassem eles a proteger o corona. Como a gente sabe, como eu disse, o ser humano, a gente não entendeu o corona ainda, entendeu? Então, talvez, né, pudesse ter aberto mais rápido os parques. Talvez eles ficarem fechados, não por um motivo de saúde mesmo, mas por um motivo político. Bom, na verdade, tudo é política mesmo, né? É claro. Tudo no final das contas, motivo político, eu não vejo como uma questão pejorativa, né? Sim, porque no final das contas, a vida em sociedade é a política, né? É mas foi exatamente uma essa definição. decisão política não baseada na saúde tanto, eu acho. Bom, mas baseada na imagem, na minha Foi uma visão. decisão baseada na solicitação da vigilância sanitária de evitar a qualquer custo aglomeração e que as pessoas continuassem dentro de casa. Toda a lógica da reabertura, ela seguiu a lógica do seguinte: vamos começar a reabrir por aquilo que tem demanda do ponto de vista do emprego. Se eu vou reabrir primeiro o parque ou vou reabrir primeiro o comércio, a nossa escolha foi pelo comércio. O parque também é um comércio, né? A gente tem que tomar cuidado nessas análises. Quantas pessoas vivem do comércio na cidade de São Paulo? Quantas pessoas vivem do parque? Ah, sim. Mas o parque é uma coisinha, né? Então, tudo bem. Mas aí, também é comércio. É o que eu falei. Foi o meu argumento, sabe? A gente, no momento, teve que escalonar isso. Entendi. Claro que tudo é importante e todo mundo acha que a sua atividade é mais importante que a do outro. Mas você precisa ranquear. A hora que você cria um ranking, todo ranking tem uma distorção. Todo ranking tem o seu critério injusto. Ah, não, mas se você pensar na quantidade, mas se você pensar na felicidade, mas se você pensar não sei o quê, você precisa escolher uma variável para conseguir ranquear, né? A quantidade de pontos. Bom, mas eu joguei melhor, não tive tantos pontos. Então, você tem que criar um critério. O critério escolhido foi o da vulnerabilidade do ponto de vista econômico, né? E por isso a gente ranqueou as atividades e começamos a liberar. Agora, se te deixa um pouquinho mais feliz e um pouquinho menos bravo comigo, esse sábado volta a reabrir os parques na cidade de São Paulo. Boa, cara! Boa! Aí! Conseguiu, Monark! Conseguiu, Zé! Tudo por mim!